Existe um vício que destrói homens em silêncio. Ele não deixa marcas visíveis no corpo, não gera sirenes, não chama a atenção de ninguém ao redor, mas corrói por dentro a força, a clareza mental, a disciplina, a autoestima e o propósito. Um vício que muitos carregam sozinhos, escondidos, com vergonha, acreditando que ninguém jamais poderia entender. A pornografia e a masturbação não são apenas hábitos inofensivos ou válvulas de escape. Elas são, hoje, um dos maiores sabotadores do potencial masculino da história moderna. E o mais perigoso, normalizadas, incentivadas e até defendidas como algo saudável, quando na realidade aprisionam o homem em um ciclo de prazer barato, culpa silenciosa e estagnação profunda. Talvez, enquanto você escuta isso agora, uma parte sua queira negar, talvez outra parte queira justificar. É assim que o vício age. Ele não se apresenta como inimigo, ele se apresenta como alívio, como recompensa, como descanso. Mas o que vem depois nunca é descanso, é vazio. É aquela sensação estranha de ter perdido algo invisível, uma queda sutil de energia, uma mente mais dispersa, um corpo cansado sem motivo, uma disciplina que vai desaparecendo aos poucos. Um homem que começa a se acostumar a viver abaixo do que poderia. E isso não acontece de uma vez. Acontece gota por gota, clique por clique, noite após noite. A ciência moderna já deixou claro algo que a intuição masculina sempre soube, mas que muitos preferiram ignorar. O cérebro humano não foi projetado para receber estímulos sexuais artificiais, em abundância, variedade infinita e acesso instantâneo. Quando um homem consome pornografia, ele não está apenas assistindo algo, ele está ativando, repetidamente, o sistema de recompensa do cérebro, inundando-o de dopamina, o neurotransmissor ligado à motivação, ao desejo e à busca por objetivos. O problema não é a dopamina em si. O problema é o excesso. O cérebro, ao ser exposto constantemente a picos artificiais, começa a se dessensibilizar. Aquilo que antes gerava prazer passa a não gerar mais. E o cérebro exige mais estímulo, mais novidade, mais intensidade. É assim que o ciclo começa. Estudos em neurociência comportamental mostram que o consumo frequente de pornografia está associado à redução da atividade do córtex pré-frontal, a região responsável pelo autocontrole, tomada de decisão, disciplina e visão de longo prazo. Em outras palavras, quanto mais o homem se entrega ao impulso, menos capacidade ele tem de resistir ao próximo impulso. Ele começa a perder domínio sobre si mesmo. E aqui, não estamos falando apenas de sexualidade. Estamos falando de foco de const. Nesse A, de capacidade de enfrentar desconforto, de sustentar esforço. Um homem que treina seu cérebro para buscar prazer imediato terá dificuldade crescente de construir qualquer coisa que exija paciência e sacrifício. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, escreveu que nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. Essa frase atravessou séculos porque toca um ponto central da natureza humana. A liberdade não é fazer tudo o que se quer. A liberdade é não ser escravo dos próprios impulsos. O vício em pornografia rouba exatamente isso. A soberania interior. Ele transforma o homem em alguém reativo, não ativo. Alguém que responde a estímulos, em vez de conduzir a própria vida com intenção. E quanto mais tempo isso se prolonga, mais difícil se torna perceber o quanto se perdeu. Muitos homens relatam que, mesmo tendo sucesso externo, algo dentro deles estava quebrado. Tinham trabalho, tinham relacionamentos, tinham uma rotina aparentemente normal, mas carregavam uma sensação constante de fraude, como se estivessem vivendo uma versão diminuída de si mesmos. A pornografia não destrói apenas a energia sexual, ela distorce a percepção da realidade, do outro e de si mesmo. Ela treina o cérebro a ver pessoas como objetos, relações como consumo e intimidade como performance. Isso mina a capacidade de conexão real, profunda e saudável. Não é coincidência que tantos homens relatem ansiedade social, dificuldade de manter contato visual, insegurança e apatia emocional associadas ao consumo frequente. A Bíblia
muito antes dos scanners cerebrais e dos estudos clínicos. Já alertava sobre o poder destrutivo da falta de domínio próprio. Como cidade derrubada, sem muros, assim é o homem que não tem controle sobre si mesmo. Diz Provérbios. Um homem sem muros internos está exposto a qualquer invasão. Qualquer desejo o governa. Qualquer impulso o arrasta. A pornografia não entra pela força. Ela entra pela brecha. E cada vez que o homem cede, essa brecha se alarga um pouco mais. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando: mas eu não sou um viciado. Essa é uma das mentiras mais comuns que o cérebro cria para se proteger da dor da mudança. O vício não começa quando você perde tudo. Ele começa quando você perde o controle e continua mesmo assim. Quando promete que vai parar e não para. Quando sente culpa, mas repete. Quando usa isso para anestesiar emoções, estresse, frustração ou solidão. A questão não é rotular. A questão é reconhecer, porque só quem reconhece pode sair. E aqui começa algo importante. Você não precisa se expor publicamente. Você não precisa se humilhar. O silêncio, porém, não pode continuar sendo cúmplice. A confissão não é sobre vergonha. É sobre libertação. Admitir para si mesmo e para alguém de confiança que existe um problema é o primeiro ato de força verdadeira. Nenhum homem se reconstrói sozinho. Os estoicos falavam de responsabilidade pessoal, mas também de vigilância mútua, de homens caminhando juntos rumo à virtude. A Bíblia reforça isso ao dizer que confessai os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. A cura começa quando a verdade deixa de ser escondida. Enquanto você escuta, eu quero que você faça algo simples, mas poderoso. Se tiver papel e caneta, anote a seguinte frase: a partir de hoje, eu escolho o domínio próprio. Escrever não é simbólico apenas. Estudos em psicologia cognitiva mostram que o ato de escrever ativa áreas profundas do cérebro, ajudando a consolidar decisões no subconsciente. Se você não tiver papel agora, tudo bem. Você pode escrever isso depois. E se sentir vontade, pode deixar essa frase nos comentários. Não por obrigação, não por exposição, mas como um marco, um registro de decisão. A vergonha prospera no segredo. A transformação começa na verdade. Essa é apenas a primeira parte. Ainda vamos aprofundar, com clareza científica, como esse vício molda o cérebro, destrói a motivação e rouba o futuro do homem. E mais importante, como é possível sair desse ciclo e acessar uma versão mais forte, mais presente e mais consciente de si mesmo. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já sabe que isso não é por acaso. Na próxima parte, vamos entrar fundo no funcionamento do cérebro, de forma simples, didática e reveladora menos. E você vai entender por que isso nunca foi apenas uma questão de força de vontade. Vamos continuar para entender por que tantos homens inteligentes, disciplinados em outras áreas da vida e cheios de boas intenções fracassam repetidamente ao tentar abandonar a pornografia e a masturbação. É preciso sair do campo da culpa moral rasa e entrar no território da biologia da neurociência e do condicionamento mental. Quando você entende o que realmente acontece dentro do cérebro, algo muda. A luta deixa de parecer um defeito de caráter e passa a ser vista como uma batalha contra um sistema viciado, moldado repetidamente por estímulos artificiais. E quando você entende o inimigo, você para de lutar no escuro. O cérebro masculino foi projetado para buscar desafios, conquistar objetivos, superar obstáculos e, ao final desse processo, receber uma recompensa. Esse ciclo saudável envolve esforço, frustração, aprendizado, persistência. E só então, prazer. A pornografia quebra completamente essa lógica. Ela oferece recompensa intensa sem esforço, prazer sem conquista, excitação sem construção. Toda vez que um homem consome pornografia, o cérebro entende que algo extremamente importante para a sobrevivência aconteceu. A liberação de dopamina é tão alta que o cérebro registra aquele comportamento como prioritário. O problema é que não houve mérito, não houve crescimento, não houve realidade. Apenas estímulo artificial. Com o tempo, o cérebro começa a se adaptar. Ele reduz a sensibilidade dos receptores de dopamina para se proteger do excesso. É o mesmo mecanismo observado em dependência química. Isso significa que atividades que antes davam prazer começam a parecer sem graça. Trabalho, estudos, leitura,
exercícios, conversas profundas. Até a própria fé começam a parecer desbotados. O homem não perde a capacidade de sentir prazer. Ele perde a capacidade de sentir prazer nas coisas certas. E isso gera uma apatia perigosa. Uma sensação constante de tédio e desmotivação, que muitos confundem com depressão ou falta de propósito, quando na verdade é um cérebro saturado de estímulo barato. Pesquisas conduzidas por neurocientistas como Gary Wilson, autor de Your Brain on Porn, mostram que usuários frequentes de pornografia apresentam padrões cerebrais semelhantes aos observados em outros tipos de dependência comportamental. Alterações no sistema límbico, hiperativação do circuito de recompensa e enfraquecimento do córtex pré-frontal criam um cenário perfeito para recaídas. O córtex pré-frontal é a parte do cérebro que diz não, que pensa nas consequências, que escolhe o longo prazo. Quando ele está enfraquecido, o impulso vence. Não porque o homem seja fraco, mas porque o sistema que deveria frear o impulso está cansado, anestesiado e sobrecarregado. Isso explica por que muitos homens relatam algo aparentemente contraditório. Eles sabem racionalmente que aquilo os prejudica, mas mesmo assim, cedem. O conhecimento não está ausente. O controle é que foi minado. É como tentar dirigir um carro com os freios gastos, descendo uma ladeira íngreme. Em algum momento, a razão perde a batalha para o impulso, e cada recaída reforça o caminho neural, tornando o próximo episódio mais provável. O cérebro aprende por repetição, não por intenção. A masturbação associada à pornografia reforça ainda mais esse circuito, porque une estímulo visual intenso com descarga física. O cérebro passa a associar alívio emocional, prazer e escape a um único comportamento. Tristeza, pornografia. Estresse, pornografia. Solidão, pornografia. Ansiedade, pornografia. Com o tempo, o homem perde repertório emocional. Ele não aprende a lidar com desconforto, frustração ou vazio. Ele apenas foge. E toda fuga tem um preço. O preço aqui é a construção da própria identidade. Sêneca escreveu que nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. O vício confunde o senso de direção. Ele mantém o homem ocupado demais, satisfazendo impulsos, para perceber que está parado no mesmo lugar há anos. Dias passam, meses passam, anos passam, e quando ele olha para trás, sente que o tempo escorreu por entre os dedos. Não porque ele não trabalhou, não porque ele não tentou, mas porque sua energia vital foi drenada silenciosamente por hábitos que não constroem nada. A Bíblia descreve esse processo de forma simbólica, mas extremamente precisa, quando fala sobre a necessidade de renovar a mente. Renovar a mente não é apenas pensar positivo, é literalmente criar novos caminhos neurais, novos padrões de resposta, novas associações. O cérebro é plástico. Ele muda. Ele se adapta. A boa notícia é que a mesma plasticidade que permite o vício permite a libertação. Mas isso exige tempo, constância e principalmente abstinência do estímulo que está causando a sobrecarga. Quando um homem inicia um NuFap, os primeiros dias costumam ser difíceis, não porque algo está errado, mas porque algo está sendo corrigido. O cérebro, privado do estímulo artificial, entra em um período de reajuste. A dopamina cai. O prazer parece distante. Surge irritação, inquietação, ansiedade. Muitos interpretam isso como sinal de fracasso e voltam ao vício. Na verdade, é o sinal mais claro de que o cérebro está tentando se reequilibrar. É como um músculo que dói quando começa a ser usado depois de muito tempo parado. A dor não é dano, e adapta. Ou, homens que perseveram relatam algo quase universal. Depois de algumas semanas, a névoa mental começa a se dissipar, a energia retorna, o foco melhora, a motivação surge de forma mais estável, menos dependente de estímulos externos. Pequenas coisas voltam a ter sabor. A disciplina começa a se reconstruir, não por mágica, mas porque o sistema de recompensa está voltando ao estado natural. O prazer deixa de ser um pico artificial e passa a ser uma consequência do esforço real. Talvez você esteja pensando agora que isso parece difícil demais. E é.
Qualquer coisa que vale a pena exige sacrifício. Jesus disse que onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se o tesouro de um homem está no prazer imediato, o coração estará preso ao impulso. Se o tesouro está na construção de uma vida significativa, o coração precisa aprender a suportar desconforto temporário. Isso não é repressão, é maturidade. Antes de seguir adiante, eu quero reforçar algo importante. Sebok, poder anote novamente. Escreva com suas próprias palavras. Eu entendo o que isso faz com meu cérebro e escolho não alimentar mais esse ciclo. Se não puder escrever agora, guarde essa frase. E se sentir que comentar ajuda, faça isso, não para se expor, mas para marcar um ponto de virada interno. A decisão precisa sair do campo abstrato e se tornar concreta. Na próxima parte vamos falar sobre algo que muitos evitam, mas que precisa ser encarado: as consequências reais emocionais, psicológicas e existenciais desse vício a médio e longo prazo, e o tipo de homem que ele constrói quando não é interrompido. Isso vai ser confrontador, mas necessário. Quando um homem mantém o vício em pornografia e masturbação ao longo do tempo, as consequências não aparecem de forma explosiva. Elas surgem de maneira lenta, quase imperceptível, como uma erosão silenciosa. É justamente por isso que são tão perigosas. Não há um momento claro em que tudo desmorona. Há apenas uma sequência de pequenas perdas que, somadas, constroem uma vida aquém do potencial. A primeira coisa que começa a se perder é a presença. O homem passa a viver com a mente fragmentada, sempre buscando estímulo, sempre fugindo do silêncio, sempre inquieto. Ele está fisicamente nos lugares, mas mentalmente distante. Isso afeta o trabalho, os relacionamentos, a espiritualidade e até a forma como ele enxerga a si mesmo. Com o tempo surge algo que muitos homens têm dificuldade de nomear: a perda do respeito próprio. Não porque alguém os desrespeite, mas porque eles sabem, internamente, que estão traindo a própria palavra. Prometem que vão parar, mas não param. Prometem que será a última vez, mas repetem. Essa quebra constante de compromisso consigo mesmo mina a autoconfiança. E sem autoconfiança real, o homem começa a se sabotar em outras áreas. Ele passa a aceitar menos do que merece, a evitar desafios, a se esconder de responsabilidades maiores. Não porque não seja capaz, mas porque no fundo, não confia mais em si. Estudos em psicologia comportamental mostram uma correlação significativa entre o consumo compulsivo de pornografia e o aumento de sintomas como ansiedade, isolamento social, irritabilidade e dificuldade de regulação emocional. O cérebro, condicionado a alívios rápidos, perde tolerância ao desconforto natural da vida. Pequenos problemas passam a parecer grandes demais. Frustrações comuns se tornam gatilhos. E sem perceber, o homem começa a estruturar a vida para evitar qualquer coisa que exige esforço emocional profundo. Isso o afasta de conversas difíceis, de decisões importantes e de relações autênticas. Ele se torna funcional, mais raso. No campo dos relacionamentos, os danos são ainda mais profundos. A pornografia cria expectativas irreais, distorce a percepção do corpo, da intimidade e do desejo. Muitos homens relatam dificuldade de se conectar emocionalmente com parceiras reais. Não por falta de atração, mas por condicionamento. O cérebro foi treinado para variedade infinita, novidade constante, estímulos extremos. A realidade, naturalmente mais complexa e menos previsível, passa a parecer insuficiente. Isso gera frustração, comparação constante e muitas vezes afastamento emocional. A intimidade deixa de ser encontro e passa a ser desempenho. E quando a intimidade vira desempenho, a conexão morre. Do ponto de vista existencial, o vício empurra o homem para uma vida de curto prazo. Ele começa a pensar em dias, não em anos, em alívios, não em construção. Sêneca alertava que a vida é longa, o suficiente, se soubermos usá-la. O problema é que o vício rouba exatamente a capacidade de uso consciente do tempo. Horas são perdidas. Energia é drenada. O potencial criativo, intelectual e espiritual é desperdiçado em ciclos repetitivos que não deixam legado. E o mais cruel, o homem sabe disso, mas sente que não consegue sair sozinho. A Bíblia descreve esse estado como uma forma de escravidão interior. Tudo me é permitido,
Mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Dominação não é apenas quando algo controla suas ações visíveis. É quando controla sua mente, seu desejo e sua capacidade de escolha. O vício promete liberdade, mas entrega dependência. Promete prazer, mas entrega bácio. Promete alívio, mas entrega cansaço. E cada vez que o homem cede, a sensação de estar preso se aprofunda um pouco mais. Há histórias que ilustram isso com clareza. Um homem comum, trabalhador, pai de família, relatou que durante anos usou a pornografia como válvula de escape após dias estressantes. No início parecia inofensivo. Com o tempo, ele percebeu que estava sempre irritado, distante emocionalmente e sem paciência com os próprios filhos. Não entendia por quê. Só quando decidiu interromper o hábito, mesmo sem entender totalmente a ciência por trás, percebeu o quanto sua mente estava fragmentada. Após meses de abstinência, relatou algo simples, mas profundo. Eu voltei a me sentir inteiro, não mais dividido entre quem queria ser e o que fazia escondido. Outro relato recorrente é o de homens que, após abandonarem o vício, percebem uma mudança clara na forma como se posicionam no mundo. O olhar fica mais firme, a postura muda, a fala ganha mais convicção. Isso não é misticismo, é coerência interna. Quando ações e valores voltam a se alinhar, o corpo responde. A mente se organiza, a energia deixa de ser desperdiçada em conflitos internos constantes. O homem passa a ocupar o próprio espaço com mais naturalidade. Talvez, enquanto você ouve isso, surja medo. Medo de encarar a própria realidade. Medo de admitir o quanto isso já custou. Esse medo é compreensível, mas ele não pode ser o guia. Epicteto ensinava que não controlamos os eventos externos, mas controlamos a forma como respondemos a eles. Você não controla o passado, mas controla o próximo passo. E o próximo passo começa com honestidade. Se puder, escreva agora, ou mentalmente declare: eu reconheço o que isso está me custando. Não é uma frase de condenação, é uma frase de clareza. E a clareza é libertadora. Se quiser comentar, faça isso. CN, o que ser preserve seu anonimato. O importante é que essa verdade não fique mais apenas escondida dentro de você. Na próxima parte, vamos entrar em algo essencial. O que o estoicismo e a espiritualidade ensinam sobre domínio próprio, desejo e força interior, e por que homens fortes sempre treinaram a capacidade de dizer não a si mesmos. Vamos avançar. Desde os tempos mais antigos, homens que buscavam força interior, clareza mental e uma vida significativa, entendiam algo que a cultura moderna tenta esconder. O maior campo de batalha do homem não é externo, é interno. O estoicismo nasceu exatamente dessa compreensão. Marco Aurélio, um dos homens mais poderosos do mundo em sua época, escrevia em seus diários pessoais que a verdadeira nobreza não estava em dominar outros, mas em dominar a si mesmo. Para os estoicos, ceder constantemente aos impulsos era sinal de fraqueza. Não porque o desejo fosse mau, mas porque a falta de controle tornava o homem escravo de estados passageiros. Epicteto ensinava que o homem sábio aprende a diferenciar o que está sob seu controle e o que não está. Desejos surgem, impulsos aparecem, estímulos externos existem, mas a resposta a eles é a escolha. O vício em pornografia remove essa fronteira. Ele treina o homem a reagir automaticamente, sem reflexão, sem pausa, sem escolha consciente. Isso não é liberdade, é condicionamento. O NoFap, quando entendido corretamente, não é repressão cega, mas treinamento de soberania interior. É o homem dizendo ao próprio cérebro: eu decido, não você. A Bíblia ecoa esse mesmo princípio sob outra linguagem. Quando fala de domínio próprio como fruto do espírito, não está se referindo apenas à moral sexual, mas a uma postura de vida. Domínio próprio é a capacidade de sustentar uma decisão, mesmo quando o corpo pede o contrário. Jesus, ao jejuar no deserto, não estava apenas resistindo à fome, ele estava demonstrando que o homem não vive apenas de estímulos imediatos, mas de propósito, direção e sentido. Cada vez que um homem diz não a um impulso que o enfraquece, ele fortalece algo invisível, mas poderoso:
o caráter. Sêneca alertava que é mais fácil evitar os prazeres do que moderá-los. Essa frase ganha um peso enorme quando aplicada à pornografia moderna. Diferente dos prazeres naturais, limitados pelo tempo e pela realidade, a pornografia é infinita, disponível e projetada para capturar a atenção. Não há moderação real em algo que foi desenhado para viciar. Por isso, tantos homens fracassam ao tentar reduzir. O cérebro não entende a redução. Ele entende exposição ou abstinência. O NoFap funciona porque interrompe o ciclo. Ele cria espaço para que o cérebro se reorganize e para que o homem reaprenda a lidar com desejo sem obedeclo automaticamente. Do ponto de vista psicológico, cada vez que você resiste a um impulso, você fortalece o que os neurocientistas chamam de músculo da autodisciplina. Estudos mostram que a prática deliberada de autocontrole em uma área da vida tende a se transferir para outras. Homens que iniciam o NoFap frequentemente relatam melhorias espontâneas em hábitos como exercícios físicos, leitura, organização financeira e constância no trabalho. Isso acontece porque o cérebro volta a associar recompensa ao esforço o arrow escape. A vida deixa de ser uma sequência de alívios e passa a ser uma jornada de construção. Espiritualmente é algo ainda mais profundo acontecendo. A pornografia fragmenta. O domínio próprio integra. Quando o homem vive dividido entre o que acredita e o que faz escondido, sua energia vital se dispersa. Quando Eli alinha a ação e valor algo, se organiza internamente. Agostinho de Hipona escreveu que a virtude é a ordem do amor. Amar as coisas certas na medida certa. O vício desordena o amor. Ele coloca o prazer acima do propósito. O NoFap é um processo de reordenação interior. Não é sobre negar o desejo, mas sobre colocá-lo no lugar certo. Há relatos de homens que, ao iniciarem esse caminho, perceberam uma mudança clara na relação com o silêncio. Antes, o silêncio era desconfortável. Era gatilho. Era fácil. Depois de um tempo, o silêncio passou a ser espaço de clareza, de reflexão, de presença. Isso não é coincidência. Um homem que não foge de si mesmo começa a se conhecer. E o autoconhecimento sempre foi considerado, tanto pelos filósofos quanto pelas escrituras, o início da sabedoria. Talvez você esteja sentindo agora uma mistura de inspiração e medo. Inspiração pelo que é possível, medo pelo preço da mudança. Esse medo é natural, mas lembre-se, tudo o que está destruindo você hoje começou como algo confortável. E tudo o que vai reconstruir você exigirá desconforto temporário. O desconforto do NoFap não é sinal de perda, é sinal de crescimento. É o antigo padrão morrendo para que algo mais forte nasça. Se puder, escreva mais uma vez. Não uma promessa vazia, mas uma decisão consciente. Eu escolho ser senhor de mim mesmo. Guarde isso. Releia quando o impulso vier. E se sentir que comentar ajuda a fixar, faça isso. Se não, preserve-se. O importante é que essa decisão exista fora do pensamento passageiro. Na próxima parte, vamos entrar em algo que transforma a esperança em realidade. Histórias de homens que conseguiram sair desse ciclo, o que eles fizeram de forma prática e como suas vidas mudaram de maneira concreta. Vamos seguir. Existe um momento decisivo na vida de todo homem que vence esse vício. Não é quando o desejo desaparece. Não é quando a tentação some. É quando ele percebe que não precisa mais obedecer. As histórias de transformação quase nunca começam com força total. Elas começam com cansaço. Cansaço de prometer e falhar. Cansaço de se esconder. Cansaço de viver dividido. Um homem relatou que o ponto de virada não foi um vídeo motivacional, nem uma ameaça externa, mas uma noite simples, em que após mais uma recaída, ele se olhou no espelho e não sentiu ódio, nem culpa extrema. Sentiu algo pior. Indiferença por si mesmo. Ali ele entendeu que se continuasse, perderia o respeito próprio por completo. No dia seguinte, contou a verdade a um amigo de confiança. Aquilo que ele temia há anos se revelou libertador. O segredo perdeu força. Outro homem, empresário bem-sucedido aos olhos de todos,
descreveu que sua mente vivia em constante agitação. Ele acordava cansado, procrastinava decisões importantes e buscava pornografia como fuga da pressão. Ao iniciar o UNO-FAP, os primeiros dias foram caóticos. Irritabilidade, ansiedade, vontade de desistir. Mas ele decidiu tratar o processo como um treinamento, não como um teste moral. Criou rotinas simples, eliminou gatilhos óbvios e passou a ocupar o corpo com atividade física e a mente com leitura. Após cerca de 40 dias, algo mudou. Ele não se sentia eufórico, sentia-se estável. E essa estabilidade foi a base para decisões mais firmes, conversas mais honestas e uma liderança mais clara no trabalho. Há também relatos de homens mais jovens que perceberam cedo o impacto desse hábito. Um deles contou que sentia dificuldade de olhar as pessoas nos olhos, de se posicionar em grupo e de sustentar conversas profundas. Ao abandonar a pornografia, descreveu um aumento gradual de confiança que não vinha de arrogância, mas de coerência. Ele passou a sentir que suas palavras tinham peso, porque não estavam mais desconectadas de suas ações. Essa é uma transformação silenciosa, mas poderosa. O mundo responde de forma diferente. Há homens que estão alinhados internamente. Do ponto de vista científico, essas mudanças fazem sentido. Estudos sobre abstinência de estímulos dopaminérgicos mostram que, após um período de reequilíbrio, o cérebro recupera a sensibilidade, a motivação deixa de ser impulsiva e passa a ser direcional. O homem começa a buscar desafios novamente, não porque precisa provar algo, mas porque sente energia para construir. Muitos relatam melhora significativa na memória, na clareza mental e na capacidade de sustentar foco por longos períodos. Não é que a vida fique mais fácil, é que o homem fica mais forte. Espiritualmente, quase todos relatam algo em comum: uma sensação de retorno ao eixo. A oração, a meditação ou o simples silêncio passam a ter mais profundidade. Não porque o homem se tornou perfeito, mas porque deixou de se esconder. A Bíblia afirma que a verdade vos libertará. Libertação aqui não significa ausência de luta, mas ausência de mentira. Quando o homem para de mentir para si mesmo, a energia antes gasta em esconder passa a ser usada para crescer. Esses homens não se tornaram sobre-humanos. Eles ainda sentem desejo, ainda enfrentam dias difíceis. A diferença é que aprenderam a atravessar o desconforto sem fugir. Eles entenderam que o impulso tem um pico e uma queda. Se você não o alimenta, ele passa. Essa simples compreensão muda tudo. O desejo deixa de ser uma ordem e passa a ser apenas um sinal temporário. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. Quando o desejo deixa de ser visto como algo incontrolável, ele perde grande parte do poder. Talvez você esteja pensando se isso é possível para você. A resposta é simples e dura. É possível, mas não sem decisão. Todos os homens dessas histórias tiveram recaídas no passado. O que os diferenciou foi o momento em que pararam de negociar consigo mesmos. Eles entenderam que a vida que queriam exigia abrir mão da vida que levavam escondido. E essa escolha não foi feita uma vez. Foi feita todos os dias, especialmente nos dias difíceis. Antes de avançarmos, eu quero que você faça algo importante. Pense em uma pessoa de confiança. Um amigo, um familiar, alguém maduro. Você não precisa contar detalhes. Basta dizer: estou lutando contra um hábito que está me prejudicando e decidi mudar. Falar isso em voz alta quebra o isolamento. Se puder, anote o nome dessa pessoa agora. Escrever cria compromisso. Se não puder escrever, guarde isso com clareza. A mudança não acontece no isolamento absoluto. Na próxima parte, vamos falar de forma direta e prática sobre os benefícios profundos do NoFap na vida do homem: energia, foco, presença, masculinidade saudável e propósito. E por que tantos descrevem esse caminho como um divisor de águas? Vamos continuar. Quando um homem sustenta o NoFap por tempo suficiente para que o cérebro se reorganize e o caráter comece a se alinhar com as decisões, os benefícios não aparecem como um espetáculo repentino, mas como uma recuperação gradual da potência interior. O primeiro ganho relatado por quase todos
é energia. Não uma energia agitada ou ansiosa, mas uma energia estável, constante, que sustenta o dia inteiro. Isso acontece porque o corpo deixa de desperdiçar recursos em picos artificiais. Seguidos de quedas bruscas, o sono melhora, o despertar se torna mais firme. E o homem começa a sentir que tem combustível para enfrentar a própria vida, em vez de apenas sobreviver a ela. O foco é outro benefício profundo. Sem a fragmentação causada pela busca constante de estímulo, a mente volta a operar de forma mais linear. Homens relatam maior capacidade de concentração em tarefas longas, menos necessidade de distrações e mais clareza ao tomar decisões. A pornografia treina o cérebro para saltar rapidamente entre estímulos. O NoFap treina o cérebro para sustentar a atenção. Em um mundo de distrações, isso se torna uma vantagem competitiva enorme. O homem que consegue focar se destaca naturalmente, não por ser mais inteligente, mas por estar mais presente. A presença, aliás, é uma das transformações mais perceptíveis. Estar presente significa estar inteiro. Onde se está, conversas ganham profundidade, olhares ganham firmeza, silêncios deixam de ser desconfortáveis. Muitos homens relatam que passaram a ouvir melhor, a responder com mais calma e a se posicionar com mais segurança. Isso não vem de técnicas de comunicação, vem da ausência de conflito interno constante. Quando a mente não está ocupada escondendo, justificando ou lutando contra a própria consciência, sobra espaço para o agora. No campo emocional, o NoFap devolve algo que muitos homens nem percebiam que haviam perdido: sensibilidade real. Não uma sensibilidade frágil, mas a capacidade de sentir emoções sem precisar anestesiá-las. Alegria, tristeza, frustração e satisfação voltam a ser vividas de forma mais autêntica. Isso fortalece a resiliência emocional. Um homem que sente plenamente aprende a atravessar emoções em vez de fugir delas. Isso o torna mais estável, não mais fraco. Fisicamente, muitos relatam melhora no desempenho esportivo, na postura e na vitalidade geral. Isso não é magia, é coerência biológica. Quando o corpo não está constantemente sendo estimulado artificialmente, os sistemas hormonais tendem a se equilibrar melhor. Mais importante do que números ou métricas é a sensação subjetiva de vigor. O homem volta a se sentir forte no próprio corpo, e isso impacta diretamente a forma como ele se move no mundo. Espiritualmente, o benefício é ainda mais profundo. O NoFap cria espaço para silêncio, reflexão e conexão. A oração deixa de ser mecânica, a leitura se torna mais contemplativa, a consciência moral se torna mais clara. A Bíblia fala sobre andar na luz. Andar na luz não é ser perfeito, é não viver escondido. Quando o homem deixa de se esconder, a culpa crônica dá lugar à responsabilidade consciente. Isso é libertador. Não há mais a necessidade de fugir de si mesmo. Do ponto de vista estoico, esse processo é a construção da virtude pela prática diária. Marco Aurélio escrevia que a excelência não é um ato, é um hábito. O NoFap não é um desafio temporário, é um treinamento contínuo de autocontrole. Cada dia sustentado fortalece a identidade de alguém que cumpre o que decide. E essa identidade transborda para todas as áreas da vida. O homem passa a confiar mais em si mesmo. E quando um homem confia em si, o mundo começa a confiar nele também. Talvez o benefício mais poderoso seja este: o senso de direção. Muitos homens relatam que, ao abandonar o vício, começaram a sentir um chamado mais claro para construir algo maior do que eles mesmos. Um projeto, uma família mais presente, uma carreira mais alinhada com valores, uma vida espiritual mais profunda. O vício mantém o homem preso ao curto prazo. O NoFap devolve a visão de longo prazo. Ele permite que o homem volte a perguntar: que tipo de homem eu quero ser daqui a 5, 10, 20 anos? Agora, é importante dizer a verdade completa. Esses benefícios não vêm sem luta. Haverá dias difíceis, haverá vontade intensa, haverá momentos de dúvida. Mas cada dia atravessado fortalece algo que nenhum estímulo artificial pode oferecer: dignidade interior. E dignidade não é algo que alguém te dá. É algo que você constrói, decisão após decisão,
Antes de seguirmos, eu quero que você anote menos no papel, se possível, esta frase: eu escolho construir uma vida que não precise de fuga. Escrever isso ajuda a consolidar a decisão no subconsciente. Se não tiver papel agora, você pode escrever depois. E se sentir que comentar ajuda a fixar, faça isso. Se não, preserve seu anonimato. O importante é que essa escolha deixe de ser apenas um pensamento e se torne um compromisso. Na próxima parte, vamos encarar algo essencial e, muitas vezes, ignorado. Onde o homem pode parar se continuar no vício, como esse caminho tende a evoluir ao longo dos anos, e por que adiar a decisão torna tudo mais difícil. Quando um homem decide não interromper esse ciclo, quando ele adia a decisão, ano após ano, o caminho à frente não é neutro. Ele é progressivo. O vício raramente fica estacionado no mesmo ponto. Ele tende a se aprofundar, a se sofisticar e a exigir mais para produzir menos. O que antes parecia um hábito controlável começa a ocupar mais espaço mental, mais tempo e mais energia emocional. O cérebro, já dessensibilizado, passa a buscar estímulos cada vez mais intensos para atingir o mesmo efeito. E isso não acontece porque o homem quer coisas piores, mas porque o sistema de recompensa já não responde ao básico. A tolerância aumenta. A dependência se aprofunda. Com o passar dos anos, muitos homens relatam um achatamento da ambição. Sonhos que antes pareciam possíveis passam a ser adiados indefinidamente, não por falta de talento, mas por falta de força interior sustentada. A disciplina se torna intermitente, a constância rara. Projetos são começados e abandonados. Relacionamentos são mantidos na superfície. A vida vai sendo vivida no modo de economia de energia, e isso cria um ressentimento silencioso. O homem começa a se perguntar por que outros avançam, enquanto ele parece sempre cansado, atrasado ou desconectado. A resposta, muitas vezes, está no dreno invisível que ele normalizou. No campo emocional, a consequência mais dura é o isolamento interior. Mesmo cercado de pessoas, o homem sente que ninguém o conhece por inteiro. Há sempre algo escondido, e o que é escondido cresce no escuro. A vergonha não nasce do erro isolado, mas da repetição, sem mudança. Com o tempo, essa vergonha pode se transformar em cinismo, irritabilidade ou apatia. O homem passa a rir de si mesmo para não encarar a própria dor. E quando a dor não é encarada, ela se manifesta de outras formas: ansiedade constante, explosões de raiva básica existencial, dificuldade de sentir satisfação real. Nos relacionamentos, o custo é alto. A pornografia cria uma divisão interna que dificulta a entrega verdadeira. A intimidade exige presença, vulnerabilidade e paciência. O vício treina exatamente o oposto. Muitos homens relatam que, ao longo dos anos, se tornaram emocionalmente menos disponíveis, menos atentos, menos pacientes, não por falta de amor, mas por falta de energia emocional. A conexão real passa a competir com um estímulo que não exige nada em troca. E nessa competição, a vida real perde espaço, não porque seja inferior, mas porque exige maturidade. Do ponto de vista espiritual e filosófico, continuar nesse caminho é aceitar uma vida governada por impulsos. Os estoicos chamavam isso de viver em escravidão interna. Marco Aurélio advertia que aquele que se deixa levar pelos prazeres perde a capacidade de governar a própria alma. A Bíblia descreve algo semelhante ao dizer que o homem colhe aquilo que planta. Plantar estímulo sem esforço, colhe vazio, sem propósito. E o tempo, implacável, não pausa, enquanto o homem negocia consigo mesmo. Talvez o aspecto mais trágico seja este: muitos homens só percebem o tamanho do custo quando algo importante já foi perdido. Um relacionamento que esfriou, uma oportunidade que passou, uma fase da vida que não volta. O arrependimento não vem como um choque imediato, mas como um peso lento, acumulado. E então surge o pensamento perigoso: agora é tarde demais. Isso é mentira. Enquanto a consciência, a possibilidade de mudança, mas é verdade que quanto mais se adia, mais difícil se torna. O cérebro se aprofunda
no padrão. O hábito se solidifica. A identidade começa a se confundir com o comportamento. Se você está ouvindo isso agora, não é para gerar medo paralisante. É para gerar urgência lúcida. Você ainda está no ponto de escolha. Epicteto dizia que a liberdade começa no momento em que você decide não alimentar aquilo que te enfraquece. Esse momento não é amanhã. É agora. Não quando o desejo desaparecer, mas quando a decisão ficar mais forte do que a vontade passageira. Vamos concluir. Chegar até aqui já diz algo importante sobre você. Um homem que escuta até o fim uma verdade difícil não está buscando conforto. Está buscando transformação. E transformação não acontece por emoção momentânea, mas por decisão sustentada. O que começa agora não é um desafio passageiro, não é uma promessa feita no impulso, não é uma tentativa tímida de bernoquedar, é a construção consciente de um novo padrão de vida. Um padrão onde você não foge mais de si mesmo, onde você não negocia com aquilo que te enfraquece, onde você decide todos os dias agir como o homem que quer se tornar. A decisão de abandonar a pornografia e a masturbação não se sustenta apenas pela força de vontade. A força de vontade falha quando está sozinha. O que sustenta a mudança é clareza, estrutura e identidade. Clareza sobre o que isso faz com seu cérebro, seu emocional e seu futuro. Estrutura para atravessar os momentos críticos e identidade para lembrar quem você é quando o impulso tenta assumir o controle. Homens que vencem não são os que nunca sentem desejo, mas os que sabem exatamente por que não cedem quando ele aparece. Haverá momentos em que o impulso virá forte. Isso não é sinal de fracasso, é sinal de que o cérebro ainda está se reprogramando. Nesses momentos, a regra é simples e profunda. Não negocie. O desejo quer conversa, justificativa, adiamento. Você não deve diálogo ao impulso. VOC, DBA, mude de ambiente, movimente o corpo. Respire fundo. Traga a mente para o presente. O impulso sempre tem um pico e uma queda. Se você não o alimenta, ele passa. E cada vez que passa, algo dentro de você se fortalece. Aqui entra algo fundamental que homens fortes sempre entenderam. Você não vence apenas evitando o erro. Você vence construindo algo maior. Preencha sua vida com disciplina, propósito e direção. Treine o corpo. Desafie a mente. Organize sua rotina. Invista em trabalho, estudo, espiritualidade. O vazio é o maior aliado do vício. Uma vida cheia de sentido não deixa espaço para fuga constante. O NoFap não é o centro da sua vida. Ele é o chão firme sobre o qual uma vida mais alta pode ser construída. A Bíblia ensina que a transformação real acontece pela renovação da mente. Renovar a mente é mudar o padrão de resposta, não apenas o comportamento externo. É aprender a suportar desconforto sem fugir. É aceitar que crescimento dói, mas liberta. Jesus disse que a verdade liberta, não porque ela é confortável, mas porque ela quebra a ilusão. A ilusão de que o prazer imediato não cobra preço. A ilusão de que ninguém está vendo. A ilusão de que você pode viver dividido e ainda assim se sentir inteiro. Os estoicos chamavam isso de viver de acordo com a própria natureza mais elevada. Marco Aurélio lembrava a si mesmo todos os dias que ele tinha o dever de agir como o homem que foi feito para ser, não como um escravo de impulsos passageiros. Você também tem esse dever. Não para agradar outros, não para provar nada, mas para não desperdiçar a única vida que recebeu. Antes de encerrar, lembre-se disto. Você não está atrasado. Você não está quebrado. Você não é fraco. Você estava condicionado. E condicionamentos podem ser desfeitos. Um dia de cada vez. Uma decisão de cada vez. Um homem de cada vez. A vida que você imagina, menos mais forte, mais presente, mais íntegra, não começa quando o desejo acaba. Ela começa quando você decide não obedecer mais. Se esse conteúdo fez sentido, curta o vídeo. Isso ajuda a mensagem a alcançar outros homens que estão lutando em silêncio. E lembre-se, não é sobre perfeição, é sobre direção. Hoje, você escolheu uma direção diferente. E essa escolha muda tudo.